Fórmula 1. Hamilton vence o Grande Prêmio do Catar e mantém viva a briga pelo título da temporada. NBA. Fique por dentro de tudo o que aconteceu nessa segunda-feira no melhor basquete do mundo. Futebol. Palmeiras e Flamengo pensam na Libertadores. O Galo perto do título brasileiro e a Série B pega fogo na reta final. Tudo isso e muito mais agora no Esporte Total. Opa, fala minha gente, tudo certo? Esporte Total no pedaço, vamos começar bem a semana e falando no Palmeiras, que vai pegar o Atlético Mineiro nessa terça. É jogo do Brasileirão. Olá para você ligado no Esporte Total, hora de falar do Palmeiras, finalista da Copa Libertadores, está prestes a disputar essa grande decisão, vai duelar com o Flamengo sábado em Montevidéu, mas antes tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o líder Atlético Mineiro nesta terça-feira no Allianz Parque. É isso, deve ir com a equipe reserva a campo, já pensando foco total na Copa Libertadores, como eu disse, no sábado, na capital uruguaia. Fez seu último treinamento nesta segunda-feira, antes do confronto com o Atlético Mineiro. Lembrando que o Abel Ferreira fica de fora, está suspenso. O Breno Lopes, que desfalcou a equipe no final de semana, já retornou às atividades ao gramado, e o Felipe Melo ainda é dúvida, ainda está fazendo um trabalho de forma separada. Vamos ver o que vai acontecer com o zagueiro, com o volante do Palmeiras. E o time focado, como sempre, na Copa Libertadores. Nosso elenco está bem, hoje treinamos bem, estamos preparando o jogo da manhã, é muito legal também, todo mundo tem a oportunidade de jogar. Temos essa semana muito especial, né? Amanhã tem um jogo e a gente depois viaja para tratar de seguir fazendo história com a camisa do Palmeiras. Então é isso, Palmeiras focado na Copa Libertadores, vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Fluminense, o clássico para o São Paulo e foi derrotado pelo Fortaleza na última rodada, mas tenta unir forças para manter. Já é o atual campeão da Copa Libertadores e quer segurar esse título, quer manter a taça em São Paulo, na academia do Palmeiras. Mas antes, compromisso com o Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro. E o estresse do São Paulo é gigante, o Z4 tá pertinho e o time vive uma das piores temporadas da história. E nesta quarta-feira, o São Paulo recebe o Atlético Paranaense aqui no estádio do Morumbi, com perspectiva de casa cheia. O que já aconteceu no domingo retrasado, quando o tricolor foi goleado pelo Flamengo por 4-0 diante de quase 48 mil pessoas. Para este jogo diante do Furacão, muitos setores do estádio foram barateados e apoio da torcida não deverá faltar. O São Paulo, que briga para fugir das últimas colocações, neste momento está em 14º lugar. Tem a mesma pontuação que o Atlético Paranaense, 41 pontos, só que o Furacão está na frente pelos critérios de desempate. A boa notícia para a torcida do São Paulo é a volta do atacante Calleri, ele que não enfrentou o Palmeiras na última quarta-feira porque estava suspenso. Ele naturalmente vai entrar no lugar do Luciano, que submeteu-se a uma cirurgia no punho no último sábado, contusão que o Luciano sofreu na vitória sobre o Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque. Não se sabe quando o Luciano poderá voltar a vestir a camisa do São Paulo, talvez apenas no ano que vem. Este jogo contra o Atlético Paranaense será o primeiro de 4 que a equipe vai fazer contra equipes que, assim como o Tricolor, também estão brigando para fugir das últimas colocações. Depois do Furacão, o São Paulo terá Sport, também aqui no estádio no Morumbi, depois viaja para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre e em seguida vai receber também aqui no Cícero Pompeu de Toledo, a equipe do Juventude vai fechar a sua participação no Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro. E a rodada deste final de semana foi muito boa para o São Paulo, mesmo sem o tricolor ter entrado em campo, principalmente por conta de resultados ruins de equipes que estão brigando para fugir das últimas colocações. E aí a gente cita os empates do Bahia e do Atlético Goianiense e também a derrota do Juventude para o Atlético Mineiro. Apesar da pressão das torcidas organizadas para cima do técnico Silvinho, o Corinthians entrou no G4.
Maré pesada no Santos. O time tem um olho no peixe, outro no gato do rebaixamento. Após a derrota contra o Corinthians, o Santos pode ter um retorno importante para o jogo contra o Fortaleza na próxima quinta-feira na Vila Belmiro. É o atacante Marinho, fundamental na arrancada final santista, rumo a lutar contra o rebaixamento. Ele ficou de fora do clássico por conta de dores na coxa esquerda. O Marinho passou por exames após o jogo contra a Chapecoense. A vitória do Santos no meio de semana por 2-0, mas não teve nada constatado de problema mais sério. Portanto, o atacante santista deve voltar a ficar à disposição do técnico Fábio Carille para o confronto diante dos cearenses nesta quinta-feira. Vale lembrar que o Santos tem 42 pontos, é o 12º colocado e precisa somar mais algumas vitórias, ou pelo menos mais uma vitória, para deixar de vez o fantasma do rebaixamento para trás. E o retrospecto na Vila Belmiro, onde o Santos vai jogar contra o Fortaleza, é muito importante, foi muito bom nessa reta final, neste segundo turno santista. Para se ter uma ideia, dos últimos 5 jogos da Vila, o Santos venceu 3. E aí sim conseguiu uma arrancada que aliviou um pouco mais a situação na tabela. Vamos falar do Flamengo e também do Fluminense. Olá, o Flamengo segue a preparação para o último jogo pelo Brasileirão antes da final da Libertadores. O rubro-negro enfrenta amanhã o Grêmio em Porto Alegre e o técnico Renato Gaúcho deve preservar a maioria dos atletas. A dúvida é se ele vai dar minutos para Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Lembrando que esses jogadores estão em fase final de recuperação de problemas musculares. O uruguaio, inclusive, entrou no segundo tempo na vitória diante do Internacional sábado no Beira-Rio. A ideia é dar ritmo de jogo, mas com cautela para evitar uma nova lesão. Planejamento as pessoas vão saber terça-feira. Nós temos esse jogo contra o Grêmio na terça-feira e no sábado nós temos uma final. Então nosso planejamento não vai mudar em nada daquilo que nós já programamos há umas 2, 3 semanas atrás. Tem dado resultado, está dando certo. E a gente vai seguir na nossa programação que a gente fez, como já falei, alguns dias atrás. Até porque depois do jogo contra o Grêmio, no próximo sábado, nós temos a final da Libertadores. Então, o que está decidido, está decidido. Nós não vamos mudar nada e em nada o nosso planejamento. Na quarta-feira, o Flamengo viaja para o Uruguai e aí é foco total na decisão diante do Palmeiras no sábado. Os dirigentes rubro-negros montaram uma mega estrutura para receber a equipe carioca. Bom, agora falando do Fluminense, que venceu o confronto direto com o América Mineiro no Maracanã. Os gols da partida foram marcados por Luiz Henrique e Fred. Os dois atacantes estavam sem marcar há 2 meses. O tricolor parou na 7ª posição na tabela, a 4 pontos do 6º colocado Bragantino e por isso ainda sonha com uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. A gente fica feliz por realmente a gente estar muito forte dentro de casa, o nosso torcedor empurrando a nossa equipe para frente e isso realmente nesse momento tem feito muita diferença. A gente pede mais uma vez que eles estejam presentes, nos ajudando, nos incentivando para realmente a gente fazer mais um grande jogo e tentar conquistar mais uma grande vitória. E olha, desde que Marcão assumiu o clube em agosto, foram 11 jogos dentro de casa no Brasileirão e apenas uma derrota. O próximo visitante é o Internacional, mais um adversário na briga direta por uma vaga na Liberta. A dúvida agora é saber em qual rodada o Atlético Mineiro vai confirmar o título de campeão brasileiro. O Atlético vive a expectativa para o bicampeonato brasileiro que pode acontecer já nesse final de semana. Para isso, precisa vencer nesta terça-feira o Palmeiras e todos os atleticanos já estão ali dentro do elenco, já ansiosos para esse título, mas sabem que precisam vencer essas 2 próximas partidas e precisam contar com o tropeço do Flamengo para que o Atlético consiga se sagrar bicampeão já nesse final de semana. Atlético que conseguiu 14 vitórias seguidas como mandante, 90% de aproveitamento nesse campeonato, um recorde na era dos pontos corridos e tem também nesse momento o artilheiro da competição, Hulk, que marcou 2 vezes e por isso é o artilheiro da competição, o artilheiro do Brasileirão, o cara que vem chamando a responsabilidade. Agora o Atlético contra esse Palmeiras deve ter equipe completa. Eduardo Vargas e Júnior Alonso devem voltar à disposição. O Atlético não tem ninguém ali suspenso pelo 3º cartão amarelo e por isso Cuca deve colocar o que tem de melhor mesmo para essa partida. Portanto, deve ir com Everson no gol,
Mariano, Júnior Alonso, Nathan Silva e Guilherme Arana. Meio de campo com a dupla, que é considerada a melhor da volância do país, Alan e Jair, e com Matias Zaratio na frente, Keno, Hulk e Diego Costa. Que time para jogar contra o Palmeiras. E a festa do Atlético Paranaense depois da conquista da Sul-Americana continua. E olha, o time pode faturar outra taça. O final de semana não foi suficiente para comemorar o bicampeonato da Sul-Americana. O rubro-negro venceu o Bragantino por 1-0 pela final da competição. A partida foi realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Nicão abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo e foi a estrela do jogo. A comemoração aqui em Curitiba foi ontem e contou com a presença de um trio elétrico, que ficou em frente aqui ao estádio após a delegação do Furacão desembarcar no começo da tarde de ontem no Aeroporto Internacional Afonso Pena e depois vir direto à Arena. Além do título, o rubro-negro garantiu um lugar na fase de grupos da Libertadores do ano que vem e vai disputar a principal competição continental pela 8ª vez, sendo a terceira desde 2019. O time ainda pode garantir mais um troféu este ano, diante do líder do Campeonato Brasileiro. Só que o jogo é decisivo pela Copa do Brasil. A decisão vai acontecer aqui mesmo em Curitiba. Hora do intervalo, a gente volta já. Tem muito mais para você. Segura aí. Eu tinha moral porque eu jogava bola, né? Os caras falam assim, mas você tem que jogar no meu time. Tipo, campeonato de escola. Você tem que jogar no meu time. Eu falei, mas você faz a prova pra mim de matemática? Que horas eu nasci? Que horas você nasceu? Que horas que o Davi nasceu? Sou bobo nem nada! Eu sou bobo nem nada! Ah, eu falei que ia pular na piscina, não falei como! Vai! Toma! Você lembra da resenha do intervalo, Edmilson? Eu tava aqui tentando resgatar, eu não lembro não. Você lembra o quê? O Vampeta roubando as camisas, tio. No intervalo do jogo, tio? Magrelo, no intervalo? Nossa, meu, ele nasceu, sei lá, 5h30 da tarde? Nossa! Davi nasceu às 6h29. 6h29 da manhã. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa? Ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. O canal do Datena o que é? É o meio virtual que a gente tem de expressão. Tá todo mundo fazendo o canal do YouTube, eu achei que seria legal ter um espaço reservado para conversar com você com mais tranquilidade, mais intimidade. Mas aqui é um papo direto e reto, de preferência com você. É o canal do Datena no YouTube. Fique ligado. Além de informação e gente que tem o que falar, batendo papo com você, vai ter a minha opinião, que eu acho que para quem gosta é legal a gente conversar.
Vamos dar um pulo até Nova York, nos Estados Unidos. Hora dos destaques da NBA. Pode chegar, Eduardo Barão. Vem cá, Barão. Olá, Fernandinho. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado com a gente aqui na Band. Olha, fechou o tempo na partida entre Los Angeles Lakers e Detroit Pistons, a temporada da NBA. E uma agressão feia do principal jogador da Liga Americana de Basquete, o supercampeão LeBron James. O LeBron perdeu a cabeça, acabou agredindo o jovem pivô Isaiah Stewart. E aí começou uma confusão gigantesca na quadra. O Stewart tentou várias vezes, inclusive, depois de ser assegurado ali por técnicos, por jogadores, agredir o LeBron James. No final das contas, o LeBron foi expulso, mas dentro de quadra, o Los Angeles Lakers venceu o Detroit Pistons, graças a uma atuação espetacular do ala pivô, o Anthony Davis. Nesta segunda-feira, a NBA anunciou uma punição mais severa para LeBron James. Além de ter sido expulso na partida contra o Detroit, LeBron não vai poder jogar contra o New York Knicks, partida que será disputada nesta terça-feira. Mas o que mais chamou a atenção foi que o pivô Stewart também acabou tomando dois jogos de suspensão. O agredido acabou tomando uma pena maior do que o agressor, algo que causou polêmica aqui na NBA. De qualquer forma, os dois jogadores não atuam na próxima rodada da Liga Americana de Basquete. Vamos ver se o LeBron James coloca a cabeça no lugar. Que história estranha, o cara apanha e ainda pega mais gancho do que quem bateu. Vai entender. Continuamos com NBA, vitória dos Nets para cima do Cavaliers. Kevin Durant comandou o time de Nova York com 27 pontos. James Harden colaborou com 14 pontos e 14 assistências. Terceira vitória seguida do Brooklyn, que segue na liderança da Conferência Leste. E o Atlanta Hawks venceu a quinta seguida, olha aí, bateu o Oklahoma City Thunder por 113-101. Trae Young foi o cestinha da partida com 32 pontos. O Atlanta segue com ótima campanha, jogando em casa. São 8 vitórias em 9 jogos. Vamos falar da Série B, minha gente? Já tem um campeão, é o Botafogo. E o Vasco ficou pelo meio do caminho na competição. Título da Série B do Campeonato Brasileiro garantido, o Botafogo desembarcou aqui no Rio de Janeiro de forma tranquila. Isso porque a torcida programa a festa para o próximo domingo, quando a equipe recebe o Guarani pela última rodada aqui no estádio Newton Santos, exatamente no dia em que vai receber o troféu de campeão da competição. E um agradecimento muito especial ao nosso torcedor. Em determinados momentos eles foram o goleiro, os zagueiros, os laterais, os volantes, os meias, os atacantes. Eles nos empurraram assim, em momentos difíceis que os jogos poderiam ter nos levado para um outro caminho. Eu acho que o torcedor foi fundamental nesse momento decisivo. Agora o Botafogo tem 69 pontos somados, podendo chegar a 72 caso vença o Guarani no próximo domingo. Com a tranquilidade do acesso e do título garantidos, o time começa a pensar em 2022 e uma das prioridades é renovar com o treinador. A gente sabe que era fundamental a questão do acesso, né? A gente tem um investimento muito diferente, né? E a gente precisa agora ter tranquilidade para poder tomar as melhores decisões. Então vamos aguardar, eu acho que essa semana é uma semana boa para que a gente possa começar a conversar um pouquinho sobre 2022. Agora falando sobre o Vasco, que não tem mais condições de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, a diretoria começa a reformular o departamento de futebol. Um dos nomes que serão buscados para liderar o projeto é Ricardo Gomes, que já foi ex-treinador do clube e campeão da Copa do Brasil em 2011. Ricardo Gomes está afastado do futebol desde 2019, quando deixou o Bordeaux da França. Além de Ricardo Gomes, Fernando Praz, ex-goleiro do Vasco e também campeão da Copa do Brasil de 2011, é cogitado, mas para o cargo de coordenador técnico. Eduardo Freeland, que hoje é diretor do Botafogo, é um dos interessados do Vasco para assumir a diretoria de futebol.
Hoje aconteceu uma reunião importante no Vasco. A diretoria teve uma conversa para falar sobre futuros investidores. Isso porque desde a semana passada, a investidora do mercado financeiro, Carol Pfeiffer, vem falando sobre investir dinheiro no Vasco da Gama e fazer a ponte entre investidores importantes do país e o clube carioca. Para isso, a diretoria do Vasco vai avaliar o projeto da investidora antes de dar continuidade. O que se sabe até agora é que Carol Pfeiffer vai estar no Rio de Janeiro entre quinta e sexta-feira para conhecer o clube. Pois é, e o Cruzeiro continua naquela história. Notícias boas e notícias ruins. E o Cruzeiro parece perto de anunciar o seu novo diretor de futebol para o ano que vem. Seria Alexandre Matos. Uma conversa divulgada primeiramente pelo site Deus Me Dibre mostrou que está muito perto. A volta do Alexandre Matos para o Cruzeiro seria o diretor também pedido por Vanderlei Luxemburgo e pelo principal patrocinador do clube hoje, o Pedro Lourenço. Além disso, mais informações de bastidores do Cruzeiro. Um ex-preparador físico da época do Felipão, Anselmo Sbragia, entrou na justiça pedindo R$266 mil contra a Raposa. Cruzeiro que tem uma ação judicial contra o ex-presidente Wagner Pires de Sá. E a gente teve acesso a algumas informações porque foram aceitas 9 denúncias contra o ex-presidente. Dentre elas, empregar e remunerar o próprio filho no Cruzeiro, também gastos com compras pessoais no cartão corporativo e outra, inclusive nessas 9, são várias, né? É a questão de ter se colocado como devedor solidário no caso da dívida do Fred, que assinou uma cláusula com o Atlético que se saísse do Atlético para o Cruzeiro deveria pagar R$10 milhões. O Fred aceitou ir para o Cruzeiro desde que o Cruzeiro pagasse essa multa se a justiça entendesse que fosse realmente algo que deveria acontecer. E essa multa já foi aprovada, né? Já foi tornado legal pela justiça, né? Foi considerado um ato legal esse contrato que ele assinou com o Atlético e já está girando em torno de 23 milhões. É provável, então, que isso também caia sobre os cofres do Cruzeiro, que aos poucos vai tentando se reformular, já se manteve agora na segunda divisão, sonha no ano que vem voltar à primeira divisão e deve ter Vanderlei Luxemburgo e também brevemente Alexandre Matos. A bola rolou na Série B nessa segunda-feira. Em Maceió, o CRB passou pelo Vitória 3-1 e o time alagoano está na briga pelo acesso. O time lá da Boa Terra está mais perto da Série C. Renan Bressan marcou o primeiro gol para o CRB. O Vitória tentou reagir com Fernando Neto. Nossa, que golaço, meu. Que golaço, ó. Puxou pra perna esquerda, zagueirão. Escorregou, pisou na casca de banana, meu filho. Aí, Fernando Neto. CRB 1, Vitória 1. Mas o CRB foi implacável. Mais um do Renan Bressan. Que golaço, que chapada na bola. Olha, coisa bonita demais. Cara, categoria esse gol do Bressan, hein? E para fechar, Pablo Diego. Ah, goleirão, pelo amor, deu um passo pro atacante. Ah, goleirão. Aí a boa vitória do CRB, que tá na briga aí por uma vaga apenas que resta pro acesso para a Série A. Isso porque em Campinas o Guarani perdeu em casa para o Goiás, 2-0. E o Goiás garantiu seu lugar, volta para a Série A. Primeiro gol marcado pelo Elvis. Teve a falta, o Brasil falta, teve um desvio, mas para a súmula foi gol do Elvis. O Goiás ampliou Nicolas de cabeça no cruzamento de Arthur. E olha, o goleiro Tadeu do Goiás pegou muito. Pegou muito, fez grandes defesas, mas não impediu a derrota. Tá aí o Nicolas Cavani, garantindo aí a volta do Goiás para a primeira divisão. Vamos aproveitar para ver como está a classificação da Série B. Vamos conferir no telão, faltando uma rodada apenas. Botafogo, campeão da Série B, vaga garantida no ano que vem na principal divisão do futebol brasileiro. O mesmo acontece com o Coritiba e também com o Goiás. A quarta vaga está entre Avaí, CRB,
CSA. Esses 3 times brigam por uma vaga, além do Guarani e também do CSA, que tem o mesmo número de pontos, situação um pouco mais difícil, depende de combinação de resultados. Náutico, Vasco e Vila Nova não vão em lugar nenhum, permanecem na Série B, a gente vai virar a página agora. Brusque tem 47, Sampaio Correia vem também com 47, mesmo número de pontos do Cruzeiro, se safaram da Série C, aí começa a ficar complicado. Ponte Preta, Operário, Remo, Londrina e Vitória correm o risco de serem rebaixados, enquanto o Confiança, a Ponte Preta já se livrou com 46 pontos, tem razão. Então é Operário, Remo e Londrina, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas, Vitória e Confiança, Brasil de Pelotas e Confiança já estão rebaixados. Pois é, minha gente, sabe de uma coisa? Você acha que é fácil, que é moleza? A vida da atleta no Brasil não é não. Até medalhista olímpica precisa correr atrás do pão de cada dia. Rosângela Santos, 30 anos de idade, 21 deles dedicados ao atletismo. 4 Jogos Olímpicos, bronze em Pequim em 2008, tricampeã dos Jogos Pan-Americanos, recordista sul-americana, tudo isso com revezamento 4 por 100 metros rasos. Mas agora ela tem um novo ofício, motorista de aplicativo. Fazendo conta, é 3.200 por mês. Isso é fixo, só com alimentação? Alimentação, combustível, suplementação. Suplementação e massagem, que a gente faz massagem 2 vezes na semana. Sabe quando irrita? Que até uma pia suja irrita, e aí você bota pra fora tudo. Ela usou as redes sociais para fazer um desabafo e perguntar. Ainda vale continuar? Né? Eu paro e penso, mas... Não acabou, né? Não acabou, ainda não acabou. E ela tem plenas condições de chegar na 5ª Olimpíada, que é uma das vontades dela. Renan é o técnico, é o amigo, é aquele conselheiro, sabe? Um grande aliado no dia a dia da Rosângela. Principalmente depois de ter sido, de uma hora para outra, dispensada do Pinheiros, clube que defendeu por 7 anos. Do clube não tenho ressentimento, né? O que pesou mais para mim foi só a forma que eles conduziram o desligamento, né? Aceito que todo mundo, tudo tem começo, meio e fim, né? Mas como foi o fim, como foi o fechamento do ciclo, né? De 7 anos que eu estava no clube, né? De tudo que eu fiz pelo clube. Com menos renda, um dos principais, nome e rosto do atletismo nacional, não perdeu tempo não, não ficou chorando não e decidiu acelerar em outra pista, a das ruas da cidade do Rio de Janeiro. A nova profissão ganhou uma enorme importância no fim do mês. Em março, dia 18 de março, tem um Mundial Indoor. Eu tô classificada, eu tô treinando para isso. Então eu preciso ir para a Europa, eu preciso de passagem para a Europa. Eu que custeio nessa, 4 mil, 5 mil em passagem, dependendo de quanto dólar vai estar. Então é difícil, eu sempre tento me manter positiva, mas tem horas que a gente cansa. Mas essa dupla jornada também custa caro, muito caro. Do agachamento, nossa senhora. É um treino muito puxado, muito pesado, né? Ainda não acabou, vou almoçar, vou descansar um pouco, vou voltar para musculação e aí depois ainda ter que ficar sentada. O problema maior para mim é ficar sentada, porque minhas costas doem, eu já tenho artrose no quadril, né? Por causa de repetição, por repetição. Então meu corpo dói um pouco mais, aí eu vou descansar lá por volta das 10 da noite, para poder vir treinar no dia seguinte. Então, para o meu corpo tá pesando. As horas de descanso viraram horas de trabalho. E para o corpo aguentar, entra em ação o técnico Renan, que precisa ser solidário e muito criativo na hora de preparar os treinos. É o meu grande desafio hoje com ela, é tendo que adaptar essa questão do descanso. Hoje, mais ainda, então a gente nesse período costuma treinar 2 períodos, então a gente está tentando treinar só alguns dias, 2 períodos que são realmente necessários, outros a gente está treinando um período só. Então essa adaptação, reduzindo um pouquinho o volume do treino. Mas nem assim, a Rosângela perde esse sorrisão no trânsito da vida. Vida que segue, o meu chakra
Positivo, sempre. Olha lá, sempre um sorrisão. Sempre positivo, né? A gente vai fazer o quê? Chorar não basta. O não a gente já tem, vamos em busca do sim. Então tô aí, tô na batalha. E toda essa batalha é para cruzar a linha de chegada que ela tanto deseja. No Estádio Olímpico de Paris, em 2024, na 5ª Olimpíada da carreira. Isso não para! Que não vai parar não. Não para. Não. Fechou? Fechou. De dedinho. Dedinho? De dedinho. 2 anos e 8 meses teremos a mais a Rosângela Santos até as Olimpíadas de Paris 2024. Dedinho. E vocês são testemunhas. Não se quebra isso aqui, hein? Não se quebra. Eu vou estar lá pra te ver. Vai. Ai, que adoro. Pois é, aí vem a Olimpíada, aquela festa, aquela história do Comitê Olímpico Brasileiro, muita gente lá, maior time, maior número de medalhas conquistadas e até a próxima Olimpíada. Uma atleta que vai para a 5ª vez disputar os Jogos Olímpicos, vai disputar os Jogos Olímpicos, tá nessa situação, tá na podre, como a gente diz na rua, tá na hora de criar vergonha os dirigentes do esporte brasileiro. É uma pena, achei que eu nunca mais ia ver isso. Mas isso continua e vai continuar. Bom, Fórmula 1 é na Band. Hamilton e Verstappen provaram que a luta pelo título será curva a curva até a última etapa. O GP do Qatar começou pouco mais de 1h30 antes da largada. Max Verstappen caiu de 2º para 7º no grid, como punição por não tirar o pé com bandeira dupla amarela na classificação. Lewis Hamilton agradeceu e liderou desde a largada. Com um ritmo incrível, fez por 13 vezes a volta mais rápida. Verstappen reagiu logo e em apenas 5 voltas já estava em 2º de novo. Mas Hamilton já estava longe e o duelo passou a ser pelo ponto extra da melhor volta. Max tentou se aproximar, mas Lewis não deu chance ao rival e conquistou a 7ª vitória na temporada. De forma espetacular, Lewis Hamilton vence! Actually, all 3 weeks have been solid, but these last 2 particularly have been exceptional for us on my side. So today was very straightforward, just getting a good start and then kind of managing it from there. No fim, Verstappen minimizou o prejuízo e ganhou o ponto extra. Mas ele vê cair para 8 pontos a vantagem 2 etapas do fim. Very quickly we were back in 2nd, but again then you could see we're just lacking a little bit of pace to try and stay with Lewis. But nevertheless, I mean I wanted to try and keep the gap close and very happy of course to get that fast lap. Lewis em primeiro, Max em 2º, até aí dentro do previsto. Mas o 3º colocado? Quem guerreou feito um leão, ou melhor, feito um touro, foi Fernando Alonso, que tem um carro da 5ª equipe do Mundial e conseguiu chegar no pódio depois de 7 anos. Eu disse que, bueno, tu pediste a Esteban que defendiera como un león, pero tú peleaste, puedo decir, como un toro. Sí, hoy teníamos el zoo entero en la pista. O touro guerreiro Alonso teve o reconhecimento dos leões da melhor temporada deste século. E a guerra entre eles continua daqui a 2 semanas na nova pista da Arábia Saudita. Mais um intervalo, é rapidinho, segura aí. Já volta já. Eu transaria com o Pablo Vittar com o maior prazer do mundo. É mesmo? Opa! Acho que cada um tem o direito de fazer o que quiser, a gente não tem que ter preconceito com nada. Pensou em fazer um contrato 3 vezes com um time menor e disputar um campeonato paulista? Eu, honestamente, não descarto, né? A gente teve um leve bate-boca, eu joguei umas verdades na cara dela. E eu peguei a menor. Fomos nós dois.
ficou com 4 meses de salário atrasado. A hora que ele vai entregar... Os caras cortaram eu. 4 filhos maravilhosos, de ter uma mulher que esteve do meu lado em todos os momentos. Olha o cruzamento pra grande área! Quero que ninguém me chame de craque Neto. É craquinho Neto. É youtube.com/craqueneto10. Acertei? Valeu, eu sempre erro. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. Band News, uma equipe unida pelo compromisso de levar até você informação de qualidade. Com agilidade, transparência, precisão e credibilidade. São 24 horas de transmissão das vozes das ruas, dos plenários, das organizações e de quem precisa ser ouvido onde quer que o fato aconteça. Nós estamos juntos, apostos. para registrar e informar. Band News, muito além da notícia. Nada além da verdade. Olha aí, a FIFA divulgou a lista dos indicados ao prêmio The Best e tem brasileiros na disputa dos melhores do ano. Vamos conferir? Tá aí os nomes: Benzema, De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Haaland, Jorginho, brasileiro, italiano, Kanté, Lewandowski, Mbappé, Messi, Neymar e Salah. É, uma galera forte aí, hein? Tá aí a galera campeã. E tem o Alisson, nosso melhor goleiro. Quem vai levar essa? O Donnarumma, o Alisson Becker, Mendy, Neuer ou Schmeichel? Tem mais uma para você. Melhor treinador. Quem você acha? O Conte, Flick, Guardiola, Mancini,
Scaloni. Tá aí, portanto, a lista da rapaziada para você escolher melhor jogador, melhor goleiro e também o melhor treinador. Volta lá no site da FIFA. Nesse final de semana teve rodada da Bundesliga e sobrou emoção. Eram 4 vitórias seguidas na Bundesliga para o Bayern e a liderança estava bem assegurada. Parecia que as coisas seriam simples no duelo fora de casa contra o Augsburg, que briga contra o rebaixamento. Mas o cenário foi bem diferente. Hernandez, Pedersen! Augsburg hit the front. What a moment for Mads Pedersen. Com 35 minutos, os mandantes já ganhavam por 2-0. E nem o gol de Leva, que, claro, marcou de novo, serviu de algo. 2-1 para o Augsburg. Quem gostou desse resultado foi o Borussia, que venceu o Stuttgart e agora encostou de vez nos bávaros. Mas isso não quer dizer que o time de Marco Reus teve vida tranquila. A parada estava empatada até os 40 do segundo tempo, quando Reus chamou a responsa e garantiu os 3 pontos para o Dortmund. O Union Berlin também não pipocou e mantém vivo o sonho por uma vaga entre os 4 primeiros. A equipe não deu chances para o Hertha no derby de Berlim e voltou a vencer o rival depois de 3 jogos. Olha que bela jogada, é gol! Tá na tela! Felicidade no lado vermelho da cidade. Já o Leipzig vacilou diante do Hoffenheim e perdeu a chance de encostar nos líderes. Gulaxi saiu caçando borboleta e Samaseko não desperdiçou. Depois Adams se solidarizou com o goleiro e sofreu desarme que gerou o segundo gol do Hoffenheim. Nunes da ball! Wonderful goal! How well taken was that? Continuamos pela Europa, agora com o campeonato espanhol. O Rayo Vallecano venceu com tranquilidade o Mallorca, 3-1. E o primeiro Rayo caiu no Mallorca com esse gol do Guardiola. Não estava impedido, bateu cruzado de perna esquerda o Guardiola. 1-0 para o Rayo Vallecano. O segundo Rayo, Garcia, passe do Trejo. 2-0 para o Rayo Vallecano. Nossa, que contra-ataque. Segurou! Caramba, que velocidade do Garcia, hein? Mais uma vez para você. Vem no lance o Garcia, hein? Falcão Garcia. E agora vai ser a vez do Trejo fazer. Ele cobrou o pênalti, não tem o que reclamar. Ele deu passe no gol anterior e agora fez um gol. Ah, enjoada, hein? Caladinha. E o Mallorca descontou com Prats. Rayo Vallecano 3, Mallorca 1 pelo campeonato espanhol. Vamos de italiano? Em jogo de times muito tradicionais, o Torino venceu a Udinese 2-1 e teve gol brasileiro. Primeiro foi do Torino, Precalo. Goleirão, escorregou, patinou, o que aconteceu com você? Aquele chapa o Precalo no cantinho, hein? 2-0, Torino. Bremer, ex-zagueiro do Atlético Mineiro brasileiro, fez aí, ó, bate, rebate, vai, não vai, foi. Aí... 2-0 pro Torino, pra cima da Udinese. Você vê mais uma vez a confusão na área. Vai, não vai, entra, não entra. Importante, chegou o brasileiro rachando. 2-0 Torino. E a Udinese, nossa senhora, que golaço. Forestieri fez o único gol da Udinese que não foi suficiente para evitar a derrota para o Torino por 2-1. Ainda no italiano, o Verona também venceu 2-1. A vítima foi o Empoli. Barak fez o primeiro do Verona.
que você fez aí, zagueiro? Pelo amor de Deus. O empate a gente vai ver já já do Empoli, Romagnoli. 1-1. Romagnoli desvia, a bola entrou e você viu também o gol do Tamese, que foi o gol da vitória do Verona. O primeiro campeonato de skate online do Brasil, olha aí, skate online, promete abrir as portas para atletas de todo o país que sonham em ser profissionais. Todo o poder feminino sobre essas rodinhas. Aos 16 anos, Giovana sabe bem onde quer chegar. O que começou como uma brincadeira de criança, agora se encaminha para algo sério. Agora virou praticamente minha profissão. Giovana está na fase de eliminatórias do Campeonato Nacional de Skate Online, os 2 on Tour. A gente vê esses adolescentes que começam e vão crescendo no esporte, dá uma certa tranquilidade para os pais, né? Através de manobras pela tela do celular que os atletas se inscreveram na primeira fase da competição de skate online. O concurso já recebeu mais de 800 vídeos. Os competidores se revezam entre o online e o presencial, na disputa por uma vaga nas semifinais. Uma porta de entrada para outras grandes competições, principalmente agora que a modalidade é oficialmente um esporte olímpico. O grande objetivo é realmente revelar alguém que talvez nunca tivesse esse acesso no interior do norte, do nordeste, que não fosse tão concentrado aqui no sul, no sudeste. Os 3 melhores de cada categoria da competição ganham uma vaga no Oistu Open Rio, uma das maiores competições do ramo que reúne profissionais do Brasil e do mundo, que acontece em dezembro no Rio de Janeiro. Minha meta é chegar um dia nas Olimpíadas, então pretendo conseguir conquistar os campeonatos. Uma paixão, é o estilo de vida, é tudo. Que ideia legal! Se você quiser concorrer, vai lá na internet, procura e se inscreva. Se você quiser rever o programa de hoje, tranquilão, meu amigo. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e acesse o band.com.br. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos nesta terça-feira, logo após o Jornal da Noite, tá certo? A gente se vê. Bye, bye. Valeu!